Apresentado orgulhosamente pela Flamboyar, tá no ar o Vassurfagina. Eu sou a Carolina Bride, jornalista e uma das criadoras da Flamboyar, e aqui você vai ouvir as histórias, as experiências, visões e opiniões de mulheres envolvidas nas mais diversas frentes do surf. De surfistas, atletas, a fotógrafas, jornalistas, shapers, enfim, mulheres que de alguma forma movimentam a cena. Aqui a gente vai tratar o surf feminino como o que ele é de fato, surf. De qualidade, performance, coração e principalmente cérebro. Segue lá no Instagram, @flamboyar. Você também encontra a gente no Facebook, YouTube e no flamboyar.com.br. Segue o Vassurfagina aí no seu tocador de podcast para sempre receber as atualizações. Se você está no Spotify, segue e compartilha esse episódio nos seus stories. Se você está no Apple Podcasts, segue aí também e deixa sua recomendação. E se você está escutando pelo YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e mostra que você não só sabe, como também gosta de ativar o sininho. Nesse episódio, a fotografia de surf foi chamada à pauta em uma conversa com a fotógrafa aquática Ana Catarina. Não é exagero dizer que o surf só é o que a gente conhece hoje porque lá atrás, bem lá no passado, houve uma fusão indivisível entre o registro da imagem e o ato de deslizar sobre uma onda. Afinal, convenhamos, o potencial estético do surf beira o sobrenatural. A altivez de um ser humano em completa conexão com a grandiosidade do universo representado no azul infinito do mar é, sendo bem modesta, no mínimo seduzente. No máximo, indecifrável. Fato é que são poucos os olhos que não se deixam demorar um pouco mais em uma boa foto de surf. Mas a realidade é que a fotografia é um personagem de papel central no desenvolvimento da história do surf ao longo do tempo. E foi por essa ligação vital que eu e a Ana Catarina começamos uma conversa que descambou depois para as dores e muito mais frequentes alegrias, ainda bem, que é a vida de quem trabalha para traduzir em imagens todo o prazer condensado nos segundos sagrados que se passam enquanto o surfista está na onda. Mais do que essa conexão da fotografia com o surf, ela contou também a história de realização da sua própria conexão com o surf e com o que faz sentido na vida. Um caminho que leva a Ana Catarina a ser uma das mais bem-sucedidas fotógrafas aquáticas no Brasil. Uma conversa que também fala sobre os caminhos tortos que levam aos lugares certos, que navega pela maturidade de se entender e se respeitar, e pela entrega de aceitar que nem tudo sai sempre como planejado. O resultado é a tranquilidade que a Ana Catarina consegue entregar numa fala despretensiosa de quem confia no próprio taco. Um prazer pra mim, pra ela e pra quem mais vier com a gente nessa conversa. Fotógrafa de surf das mais sinistras do pedaço. Oi, Carol. E pessoal, obrigado pelo convite. Fazer parte vai ser um prazer colaborar. Queria começar, na real, falando um pouco sobre a relevância da fotografia de surf na construção mesmo da história assim, do surf. E por quê? Eu acho que é importante a gente trazer principalmente para um universo de mulheres que talvez estão chegando agora no surf e tal, para conseguir contextualizar mesmo qual é a relevância da fotografia pro surf mesmo, né? Tipo, pra existência do surf, enfim. Qual é a tua visão sobre isso? Cara, acho que a fotografia de surf caminha lado a lado ali com o próprio desenvolvimento do surf mesmo, né? Eu acho que antigamente o progresso do surf dependia muito das imagens, né? Porque, cara, o que adiantava você, de repente, sei lá, o atleta ou qualquer outro surfista viajar, pegar altas ondas e não ter nenhum registro daquilo, né? Então, eu acho que eles caminham lado a lado, assim, até mesmo pelo próprio progresso da fotografia e ser muito mais acessível hoje em dia. E acabaram, sei lá, eu acho que os surfistas mesmo dependiam das fotos para poderem ter uma entrega para patrocinador ou para mídias ou para publicações e tal. E ao mesmo tempo também foi se criando um nicho, né? Não só de fotografia de esporte, mas ser um nicho bem específico de ser um esporte, né, que é dentro da água, que, sei lá, você tem algumas formas de fotografar, seja da areia, seja com uma caixa estanque, ou seja até mesmo de drone, né? Então, acho que essas duas áreas encontraram assim, um meio do caminho vamos caminhar juntos, sabe? E irem progredindo ao mesmo tempo. E não sei, hoje em dia, assim, acho que esse leque também se alastrou para outros meios, né? Então, o cara não precisa ser um atleta para ele ter uma foto de surf. Hoje em dia é super democrático. Qualquer pessoa tem uma foto surfando. Sim. Então, acho que num ponto, assim, eu vejo, de certa forma, que a fotografia ela serve tanto pro cara conseguir se enxergar, né? Porque muitas vezes a pessoa
conseguisse enxergar e ter noção exata do que ele tá fazendo. Sim, ela é fundamental do nível que ele tem. Porque às vezes o cara acha que tá fazendo uma coisa que depois ele vê na foto que não é bem aquilo que ele imaginou, né? Bastante. Ele acha... Muitos acham que é, na real, a incapacidade do fotógrafo que não pegou aquele momento incrível, que na verdade era aquele mesmo, só que na foto fica bem menos incrível. É a famosa expectativa e realidade, né? Acontece muito isso na água. Você pegou meu tubo? Aí eu já sei que não foi um tubo, né? Aí eu vou mostrar a foto, ele, não, nessa não. Então... essa essa onda. E acho que hoje em dia muita gente entende que, cara, que a foto é muito importante, sei lá, uma sequência de fotos, uma foto específica para a própria evolução. Assim, mesmo que seja um surfista de fim de semana e tal, e, cara, de usar aquilo ali como um artifício que ele tem para melhorar no que ele gosta de fazer, sabe? Uhum. E será que a história inteira do surf, ela teria se desenvolvido se não fosse a existência ali dos caras para contar que aquilo ali estava acontecendo? Não, acho que não. Acho que rola uma interdependência ali das duas coisas. É muito legal, assim, você escutar às vezes o Sebastian falando, né, quando ele fotografava, que era com uma câmera analógica, e daí não tinha nem modo drive, ele tinha que fazer foto por foto. Escutar uma pessoa que era tão presente, assim, contando que hoje em dia ele tem, tipo, um equipamento que faz 11 fotos por segundo, mas ele tinha um filme que tinha 36 fotos, sabe? E eu acho que não teria sentido, assim, até mesmo de mídia, de publicidade, se não tivesse fotografia. Sim, não teria tomado a proporção, né? Que tomou como mercado, sim. como... E pensando também na evolução para vídeo depois, né? Não só como uma foto parada, mas como filme mesmo. Daí, puxando um pouco pra fotografia de surf de mulheres. A gente, acho que sofre de uma dificuldade, né? Ou de um atraso, na verdade, de referencial, assim. Qual é a importância de ter mulheres fotografando mulheres? Porque talvez... Ou, enfim, homens também fotografando mulheres, mas, tipo, de mulheres ali colocando a sua visão e talvez valorizando de uma forma que não é, né? Sempre vai rolar aquela coisa de, surf feminino é menos rola uma emocionante, sei lá, enfim. A importância disso, assim, pra criar referencial, pra criar uma história, pra criar uma coisa pesada, assim, sabe? Que as mulheres consigam se identificar mesmo. Cara, foi engraçado, porque uma vez eu fotografo muito o Ian, né? O Vaz, e às vezes a namorada dele da época ia, a Nick. E aí eu fazia umas fotos dela, e aí ela começou a ter várias fotos. Ela falava, nossa, mas sempre que os meninos vêm fotografar o Ian, sempre esquecem que eu tô na água, sabe? Aí eu falei, pô, faz sentido, sabe? Realmente, as meninas ficam sempre de lado, lá, um pouco de lado, um pouco atrás, assim, ou meio que na sombra, sabe? Cara, eu acho muito feio, assim, independente de ser mulher ou não, mas quando eu tô fotografando alguém e vem um surfista que não tem nada a ver com a história, numa onda, às vezes eu finjo que eu tô fotografando ele, só pra ele não ficar triste, que talvez, sei lá, ele tá passando na minha frente, eu tô olhando com cara de bolinho, e por que eu não levantei a câmera pra ele, sabe? Eu ia ficar, tipo, muito chateada se fosse o contrário. Imagina, o que passa na cabeça do cara, do tipo, será que eu sou ruim? E eu acho que nas meninas o mesmo, de repente acontece a mesma coisa, sabe? O cara vai fotografar um surfista, sabe, que tem um desempenho melhor e de repente ele não vai levantar a câmera pra ela, sabe? E daí eu me liguei que, cara, se essa valorização não parte de outra mulher, sabe, vai partir quando? Sim. Sabe? Quando que isso vai acontecer? E acabou, sei, acho que quando eu comecei a fotografar, as meninas foram ficando minhas amigas e foi uma coisa que foi também acontecendo assim naturalmente, sabe? E de repente eu me vi fotografando várias meninas e, sei lá, mas é você que fotografa as mulheres, né? Deve ser. E você acha que há um perigo das pessoas começarem a entender que então mulher só fotografa mulher? Não, acho que não. Eu acho que o que pode acontecer é de repente pensar, meio que desvalorizar o nível das meninas e falar assim, como existe uma limitação pelo tipo de mar e de repente elas não caem nos mares tão grandes e de repente atrelar essa condição do mar. Então também, já que elas não caem nos mares tão maiores assim, então eu também consigo acompanhar e não cair no mar maior, entendeu? Então, pode ser que aconteça isso, mas paciência também se rolar, entendeu? Sim. Eu procuro, assim, na verdade, balancear, mas eu acho que é algo meio inconsciente, independente da pessoa, se é um homem ou se é uma mulher que eu tô fotografando, eu gosto de estar na água, entendeu? E em qualquer condição eu vou fotografar quem estiver lá, né? Seja uma pessoa, um pró ou não. Por isso que eu dei esse exemplo até se vem uma pessoa qualquer, sabe, de não fotografar é uma coisa que eu me sinto mal, não gosto muito dessa exclusão, entendeu? Eu acho que, na verdade, todo mundo ali tem o direito de e você levanta a câmera, mas você não fotografa? Às vezes sim. Às vezes você, já que tá com a câmera levantada... Não, às vezes eu não fotografo
Porque eu sei que aquela foto do cara, de repente, sabe, não vai ser algo que vai interessar ele nem vai correr atrás, vai ser uma foto que vai ser perdida. Mas às vezes eu fotografo. E aí eu penso, putz, vou ter mais foto pra tratar. Mas eu não gosto dessa situação do cara falar, por que eu não botou a câmera pra mim, sabe? Me sinto mal. É legal isso. Isso é uma visão, talvez, bem feminina, né? Na real, tipo, de você já tá no outro lugar. De se colocar no lugar que você também geralmente tá, né? Das pessoas te darem menos crédito do que você merece. Mas assim, acho que o que abriu um pouco a minha visão em relação a isso foi ter trabalhado com surf adaptado. Não foi nem em relação às mulheres. Entendeu? Na verdade, de entender que realmente todo mundo, cara, quer ter uma imagem, sabe? Sim, e quem sou eu pra dizer que, tipo, não vai ter? Não, até porque é como contar a história de pessoas, né? É uma coisa... Ontem eu tava falando pro Rafa, pro Júnior aqui, que quando eu começo a entrar, a conversar com uma pessoa, a entrar na história, ouvir o que ela tá contando, tem um ponto, eu não sei exatamente que ponto, cada pessoa é num ponto diferente, provavelmente, mas que me gera uma... Cara, eu não sei nem porque eu comecei a falar disso. Que eu falei da exclusão, da inclusão. Então, eu me sinto extremamente... Tipo, me dá vontade de chorar, assim, às vezes, sabe? Enquanto eu tô entrevistando as pessoas, porque existe um ponto de vida ali que é tão bonito, que faz aquela pessoa ser, assim, o que ela é e tal, que eu acho que qualquer pessoa, todo mundo tem uma história que vale muito a pena, que é muito bonita, assim. Quando você entra e você vê pela perspectiva dela, você começa a falar, meu Deus, a vida é realmente incrível, assim, né? E é muito engraçado como a gente mesmo, assim, a gente é muito podado a colocar uma máscara e limitar isso, né? Porque isso que eu falei, pô, se pelo surf, de alguma forma, é onde eu me conecto com as pessoas, sabe? Por que eu vou me prender ao nível de performance dele, de repente, cara, abrir um caminho ali, sei lá, se uma pessoa que vai ser minha amiga, não sei. Como já aconteceu algumas vezes. Entendeu? Então, é óbvio que você vai procurar, que você precisa de performance para você fazer fotos que, né, imagens que vão que mostram o que todo mundo quer ver, né? Só que quando você entra na realidade das outras pessoas, você vê que todo mundo vale a pena, assim, não tem uma... Aproveitando o gancho que você falou do surf adaptado, conta um pouquinho, assim, como é que você entrou nesse universo, o que você fez, o que rolou? Cara, uma vez era carnaval, e aí uma amiga minha falou assim, você quer fazer umas imagens num bloco de carnaval e tal? Assim, tem uma verba muito pequena, mas é um trabalho um pouco, assim, é meio voluntário, mas... Enfim, tá afim? Falei, vou, beleza. Era um bloco em Copacabana de uma... Eu não sei se chega a ser ONG, mas era um projeto que tinha de acessibilidade em algumas praias do Rio. E aí eu fui fazer as fotos e tal, e era mais legal, porque os cadeirantes, eles usavam a cadeira como parte da fantasia. Então, tipo assim, tinha um Fred Flintstone num carro dele e tal. E aí, nesse meio do caminho... Tinha um menino que tinha, na época, uns 9 anos, mais ou menos, e ele tava de surfista. Daí na cadeira dele vinha um tubo e ele ficava meio que sentado numa prancha. Eu achei legal, porque eu já tava fotografando surf. E fui falar com a mãe dele. E a mãe dele falou, não, ele surfa. E eu nunca tinha visto um deficiente surfar. Falei, que legal, eu sou fotógrafa de surf, né? A gente podia combinar de fazer umas fotos e tal. E daí eu dei meu telefone pra ela, era da vizinho, o menino. E aí ela não me ligou na semana seguinte, eu fiquei mais chateada. Pô, podia ter pego o telefone dela. Fiquei esperando. E aí passou mais uma semana, ela falou, o Davi tava doente, mas amanhã ele vai surfar. E a gente ficou de se encontrar, acho que eu tava sem bateria no telefone, ficou aquela coisa meio vintage, sabe? Então tá, amanhã 9 horas, tá? E aí foi muito sinistro fazer essas fotos dele, porque eram os pais dele que empurravam na onda, e os pais com zero ligação no surf, assim, tipo, medo, assim, até dele. Cara, e eu me emocionei muito, chorava, assim, fazendo as fotos dele. E o pensamento dela, ai meu Deus, quanto é que será que ela vai me cobrar pra fazer essas fotos? E daí eu escrevi um texto sobre isso, sobre essa minha experiência de fotografar ele. E aí esse texto rodou, Rio de Janeiro, até que parou acho que foi na produção da Ana Maria Braga, sei lá. E aí ele foi no programa, e daí começou toda a história dele de vida, com patrocínios e tudo mais. Cara, que legal. Foi muito maneiro. E é a primeira vez que ele foi pra Havaí, ela me chamou pra ir pra fotografar ele lá, na primeira vez dele e tal. E eu fui, cara, quando eu vi a comunidade, assim, de surf adaptado, era bizarro. Porque, assim, a gente tem uma visão um pouco diferente no Brasil, né? E nos Estados Unidos, cara, eles valorizam muito os veteranos, a galera que vai pra guerra e tudo mais. E, cara, muitas vezes, sei lá, pisa numa mina, perde uma perna. Então, sei lá, é outra relação com a deficiência, sabe? E aí, cara, fui eu um amigo, a gente ficou, assim, muito, muito tocado mesmo
pela forma, assim, do surf. E eu fazia bateria de dentro, né? Então, cara, pra mim era bizarro, assim, ver a galera se apoiando muito. E a gente fez um curtinho, foi o primeiro vídeo que eu fiz, chamava Adapt Your Mind. E 13 minutos, assim, ele tecnicamente é muito ruim, porque, na verdade, ele ia ser feito de inserts, só que ele passa uma mensagem do surf como inclusão, como, na verdade, um elemento de liberdade, que no surf é onde eles não usam cadeira. Então, é um dos únicos momentos que eles não usam cadeira e que eles são realmente independentes. Sim. Puta, que legal. Foi bem maneiro, foi bem tocante. Daí foi desencadeando, a gente fez um crowdfunding depois, conseguiu ir pra Califórnia pra botar o projeto em continuidade. Esse vídeo foi feito, sei lá, foi visto por mais de 50 países. E aí a gente estabeleceu uma relação de amizade, assim, com as pessoas. Na verdade, hoje em dia, quando eu chego em qualquer coisa do surf adaptado, eles ficam muito felizes, assim, porque a gente ficou amigo. Sai claro. Foi uma forma, na verdade, da gente levar um pouco da mensagem que a gente tinha recebido no Havaí. Sim. Foi muito, muito, muito forte. Isso foi uma experiência muito forte pra mim. Legal. E isso aconteceu... Você já estava fotografando surf há um tempo? Quando foi você encontrou 2016. Foi 2016 isso. E você já estava fotografando há quanto tempo? Desde 2013 eu tive meu primeiro contato com fotografia de surf, mas eu engrenei mesmo em 2014. Então, vamos contar um pouquinho da onde você vem, assim, a história toda. Eu nasci no Rio, então sempre fui muito de ter uma relação com o mar e com a praia, e eu era uma surfista frustrada quando eu era adolescente. Porque eu não tinha internet, então eu queria aprender a surfar, mas eu não conseguia achar onde eu pudesse. Não tinha, como tem hoje em dia, escolinha de surf, nenhuma amiga minha surfava também. Só que eu consumia muito a cultura do surf, eu gostava, acompanhava e tal. E daí eu fiz um concurso público sem querer com 19 anos e passei, infelizmente. E trabalhei durante um bom tempo numa empresa do governo. E aí, quando eu comecei a ter férias pela primeira vez, falei, cara, vou fazer um curso de fotografia pra eu poder, sei lá, entender como é que mexe na câmera e tal. Eu gostei, fui fazendo tipo cursinho básico aqui e ali. Eu fiz faculdade de educação física primeiro, mas depois eu não gostei mais. Faltavam 3 matérias e aí eu abandonei e comecei a fazer jornalismo por causa da fotografia. Foi um processo contrário, na verdade. Sim. E aí, eu sempre também tinha vontade de fotografar na água, mas eu não sabia qual era o nome da caixa que botava a câmera. Então eu procurava waterproof, mas não achava nada, só coisa de mergulho. Eu falei, não é possível. E aí eu descobri o workshop do Sebastian em 2011, em Saquarema. Só o que ele dava em Saquarema tinha página na internet. Os outros não, Guarujá nada. E aí eu sempre perdia essa inscrição. Ele lotava, passava, eu esquecia. Daí em 2013 eu consegui fazer. E minha relação com a fotografia, eu gostava muito de fotografar gente, tal, e não tinha nenhum nicho que eu visse e fosse assim, cara, seria rentável pra mim. Eu acompanhava muito fotojornalismo, mas eu não me via saindo do meu emprego pra trabalhar com isso de jeito nenhum. Sim. E então, cara, muitas vezes eu saía pra fotografar, o dia tava bonito, não quero não, vou pra praia. Ficava nesse impasse. E daí quando eu fiz o workshop do Seba, foi legal porque, falei, gente, tô na praia, eu tô fotografando e eu tô participando do surf. Então, assim, eu matei, na verdade, 3 coelhos ali num golpe só. Então, pra mim foi muito esclarecedora essa experiência que eu tive com ele. Então, oficialmente, você começou a fotografar o surf em 2013. Isso. E aí ele falou, cara, não tem mulher fazendo isso, sabe? Me deu uma força, assim. Fui, comprei a caixa estanque e fui embora. Só que eu demorei a engrenar um pouco, porque eu tive problema com o equipamento no início. Em 2014, eu resolvi, fui e segui. E daí, eu fazia em paralelo. Eu trabalhava em escritório e eu fotografava antes de eu ir para o trabalho. Sempre antes da... Sempre antes. E era bem sinistro. Porque eu não tinha carro, então, acordava às 5, ia de ônibus pra praia, fotografava, 1h e pouco, tomava banho no posto, levava tudo e ia trabalhar. Era sinistro. E aí, cara, depois que eu fui pra Indonésia, assim, eu conheci o Ian, o Vaz. E aí, as minhas fotos mudaram bastante, porque eu comecei a fotografar gente que realmente surfava, sabe? Não era só aquele surfista de escolinha e tal. Sim. Então, as minhas fotos foram melhorando muito. E aí, eu passei desde 2014, assim, fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo. E no ano passado eu decidi sair do teu trabalho. É engraçado que as pessoas falam, nossa, mas eu achei que você já fazia isso há mais tempo, assim. Só que não, eu conciliava as 2 coisas. Tirava férias e viajava, ou faltava o trabalho. Ficava doente, né? Ficava doente. Tem uma amiga que é médica, ela falou, tô doente. Ela, mas pro surf também? Ou não, pro surf não.
Então, essa coisa da mulher, né, fotografando, eu acho engraçado, né? A gente é parte de uma minoria que trabalha, é mulher, trabalha com surf. Você é parte de uma minoria menor ainda, que é a fotografia de surf, uma mulher fotografando, ainda menor porque você fotografa dentro d'água, e ainda menor porque você teve um reconhecimento. É uma coisa que vai acontecendo, você tem muito projeto, você emenda uma coisa na outra. Eu queria saber a tua visão sobre entrar nesse universo, sobre as oportunidades que se tem para entrar nesse universo. Cara, eu já fiz uma reflexão um pouco assim sobre isso, na verdade sobre minha postura em relação à minha vida mesmo. Uhum. E, na verdade, eu acho que essas oportunidades que me aparecem também, muitas vezes são por outras que eu não deixo passar, ou por algumas coisas que eu me entrego e sem meio que pensar um pouco no que, ou na parte financeira que vem, ou no... Tipo, você participar de um projeto realmente porque você tá afim de participar, porque você acredita nele, entendeu? Eu sempre procuro pensar assim, e eu acho que é a minha forma de viver a vida. Eu só saí do meu trabalho quando eu realmente senti que eu deveria sair, e não foi um impasse muito grande. Uhum. E muitas vezes eu entro nos projetos que eu sei que podem dar certo e que eu tenho uma forma de ajudar, assim, de alguma forma, sabe? E aí algumas coisas vão emendando nas outras e, assim, eu acho que eu procuro muito não levar o lado financeiro como guia, sabe, das coisas. Sim. Eu acho que o caminho é muito importante, assim, muito. E então, eu sempre assim, acho que todas as situações da minha vida me provaram muito isso. Uhum. E a diferença entre você... Faz quanto tempo que você saiu do teu trabalho? Um ano. E nesse um ano, o que você sente, assim, em relação à condição mesmo de você estar exposto e ter que ir atrás, né, de trabalhos e tal? É uma outra situação completamente diferente, né? É bem diferente, porque, assim, na verdade, da parte financeira era muito pequena, assim, a diferença que fazia o meu trabalho. Então, assim, mas hoje em dia, como eu tô 100% na fotografia, eu às vezes tenho que quebrar a cabeça do tipo, só tenho um projeto agora até meio de julho. E depois eu não tenho mais. E o que eu vou fazer, sabe? Então, assim, eu procuro também perceber alguns nichos, alguns gaps que existem em relação ao mercado e de tentar, criar meu próprio produto. Por exemplo, como é o workshop. Eu dou um workshop de fotografia aquática. Eu nem gosto de chamar de fotografia de surf, na verdade. Porque muitas vezes vem gente de outras cidades e, cara, a gente depende do mar. Então, eu dou com um amigo meu, que é fotógrafo também. A gente vai dar já a 4ª edição. Assim, tem um buraco na agenda? Opa, vou encaixar uma turma de workshop. E também eu gosto muito de passar isso adiante. Se passar um pouco desse amor que a gente tem pela fotografia pra frente. Então, eu não sei, eu acho que eu tento pensar um pouco sobre o que tá acontecendo no mercado, sabe? Não depender, na verdade, dos projetos que me chamam e tentar, de alguma forma, impulsionar também alguns outros que sejam meus. Ou como concurso de fotografia, ou concurso de fotografia que a gente fez, foi o Rio Photo Festival também, tiveram 2 edições. Eu acho que minha cabeça é um pouco inquieta, na verdade. Então, na verdade, né, pra você conseguir trabalhar nesse esquema em que não se tem um salário fixo no final do mês, não tem como. Se você não tem uma cabeça inquieta, não vai na frente, não vai. Não dá. Ficar de repente sentado esperando, eu vou esperar um e-mail chegar aqui me chamando pro próximo projeto, não tem como. Você costuma, então, antecipar, tipo, você pensar, tenho até tal mês, o que eu já posso ir pensando para mês para rolar depois e apresentar coisas para marcas, para... Total. Ou alguma viagem que de repente eu consiga encaixar, que seja algo que não seja envolvido em nenhum projeto, assim, tô a fim de ir pro México com algum amigo meu que seja surfista. O que a gente pode fazer em cima dessa semana, desse calendário, para quem que a gente pode oferecer e o que a gente pode oferecer também. Você sentiu em algum momento que houve alguma resistência por você ser mulher? Em alguma situação? Não, nunca. Acho que a única situação que eu passei, na verdade, foi até um pouco machista, mas não chega a ser uma resistência. Mas foi assim, o máximo que eu consegui perceber foi de um concurso que eu tinha ganho e aí ganhava um kit de roupa. E aí quando o kit chegou de roupa era masculino. Daí eu mandei um e-mail e falei, cara, mas esse kit é masculino, eu não consigo usar. Eu não consigo usar mesmo. Mas a gente só tem esse.
E ficou por isso mesmo. E ficou por isso mesmo. Mas Legal. assim, acho que por resistência... vou fazer o quê, né? O prêmio foi meus parabéns. Apenas. Foi tipo isso, mas eles não preveram que alguma mulher poderia ter ganho. Sim, Entendeu? nem imaginaram. Nem imaginaram. Isso é simbólico pra caramba, Pra né? caramba. Tipo, não existia essa possibilidade na cabeça da galera, assim. Exatamente. Porque era uma marca atrelada a uma mídia. Então, assim, nem da marca, nem da mídia. Nenhum dos dois. Mas eu acho que resistência não. Eu não sei se de alguma forma, por eu ter começado do lado do Sebastian, sabe? Eu acho que já fui meio que um anexo ali dele. E de alguma forma as pessoas... Você acha que abriu a visão, a porta? Tipo, pessoas confiaram porque tinham... Pode ter aberto. Mas eu acho que eu nunca me coloquei dessa forma. Assim, eu acho que, não sei, acho que de repente se teve alguma resistência... Passou batido. Acho que passou batido. Eu acho que eu nem percebi, na verdade. Então, na verdade são as melhores coisas que a gente faz, eu acho. Não perceber, né? Ignorar. Às vezes é meio impossível, mas eu acho que em geral... é o melhor a fazer. Chegou já você deixa a parada falando sozinha, assim, tipo... É tipo isso. Chegou uma vez um comentário, assim, não sei quem falou com não sei quem. Foi quando eu fui com o Sebastião pra Indonésia. Que aí um dos meninos lá do Rio falou, por que ele tá levando ela? Ela não cai mais grande. E assim, o grande é muito relativo, né? O que é grande? E aí eu falei, não cai mais grande. Mas acho que ele não precisa de ninguém pra ficar segurando ele ali. Acho que ele consegue sozinho, sabe? Foi no máximo, assim. A coisa toda da transição, né? De um trabalho, vamos dizer assim, normal... para um trabalho que as pessoas talvez vejam quase como um não trabalho, né? É muito louco isso, na real. E eu, pelo menos, sinto... Eu fiz essa transição também, na real. Eu escrevia sobre economia antes. Era jornalista de economia. Vim pro surf. Tipo, você passa por uma transição até de começar a mudar, né? A tua forma de pensar. Até de fazer o processo mesmo, criativo e tal. É uma necessidade, né? Eu senti uma necessidade profunda desde... Foi por acaso que eu fui parar na economia, porque oportunidades surgiram e precisava trabalhar e eu fui por esse caminho. Mas, desde antes, na real, meu rumo era pra ser esse, né? E o que eu sinto, assim, num certo momento eu me senti perdida. Eu falei, será que eu devia ter feito isso? E eu queria saber se você passou por esses momentos assim também. Cara, eu passei por um momento de aceitação meu como fotógrafa. Assim, em que momento eu não sou mais uma fotógrafa de hobby? E que momento eu posso chegar quando alguém pergunta, o que você faz da vida? Eu falo, eu sou fotógrafa. Esse momento de eu falar, de eu responder que eu era fotógrafa foi muito difícil. Assim, até eu senti que eu conseguia. Mas no meu caso foi um emprego público, né, cara? Acho que ainda é mais carregado porque, cara, é um caminho sem volta. Você disse tchau, é tchau e não volta mais, sabe? E eu venho de família mineira, meu pai é bem mais velho. Eu lembro quando eu decidi sair lá do meu trabalho, eu mandei pra ele um WhatsApp, falei assim, pai, eu vou sair da Eletro. Aí ele perguntou, mas você já tem outro? Eu falei assim, como assim já tem outro? Eu falei, cara, eu nunca mais vou ter um outro plano. Eu tenho um plano. Não, isso eu já fotografava, cara, não parava aqui, sabe? Então já era uma coisa que estava bem consistente. E aí eu falei, não, mas o que é outro pra você? Eu tenho uma carteira assinada, é isso? Isso não vai acontecer, sabe? Nosso molde de trabalho hoje em dia é um pouco diferente, eu acho. E eu penso muito sobre isso também. Pagar INSS ou não pagar, sabe? Ter uma carteira assinada ou não ter. A gente é muito moldado a viver nesse medo da escassez. Eu acho que isso faz a gente sentir esse medo de mudar. Sim. Então, acho que nesse caso do meu trabalho, eu fui um pouco com o pé na porta. Foi um processo, não foi do dia pra noite resolvi sair, não. Teve um plano de demissão voluntária também, que foi assim, pontual pra eu poder sair do meu emprego. Mas eu acho que é muito mais esse medo, que chama de medo da fome, né? A gente achar que nunca mais a gente vai ter trabalho, que não vai acontecer. É uma pressão constante, né, na real. Uma pressão constante. E aí eu me liguei que quando eu saí eu tinha 36, né? E agora eu tô com 37. E aí eu falei, cara, na verdade eu tenho 18 anos agora. Porque os meus primeiros 18 anos eu não mandava em nada. E agora eu tenho 18 anos que eu realmente mando na minha vida, que eu faço o que eu gosto, que eu descobri o que eu gosto e que eu descobri por mim mesma. Então tem um sentido pra mim. É como se eu estivesse chegando na minha segunda maioridade, sabe? Foi exatamente quando eu fiz esses meus segundos 18 anos que eu falei, cara, não, que eu vou sair. Não vou esperar eu ter 60 pra fazer o quê? Eu ficar com 60 anos nadando? Agora eu vou começar a ser fotógrafa de surf. Não existe pra mim, sabe? Sim. E a tua ideia é seguir sempre dentro do surf mesmo.
especializado no surf, não abrir para outras... Não, eu já tenho abro um pouco, assim, um pouco, mas é porque acaba que fica um pouco mais escondido. Às vezes eu faço algum trabalho com publicidade, com fotografia, mas com publicidade. Na verdade, eu gosto de falar que eu sou fotógrafa aquática, nem limito muito para surf, porque às vezes vem algumas demandas que sejam na água, mas que não tenham a ver com surf. Eu vivo isso hoje, mas eu entendo que tem um tempo também, né? Tem um tempo, eu acho que tem um tempo para isso deixar um pouco de acontecer por conta, sei lá, de limitações físicas, de repente, né, cara? Talvez daqui a 10 anos eu não tenha mais essa mesma disposição que eu tenho hoje em dia. Ou posso começar a ter umas dores aqui, uma dor ali. Então, eu penso um pouco nessa transição mais pra frente, sabe? Eu acho que até por isso é legal esse lance de ensinar um pouco, de dar workshop, de também tentar ver a fotografia do surf como, de repente, ficar um pouco mais nos bastidores e talvez não 100% com a mão na massa. Sim. Eu pergunto isso porque é muito... É necessário, né? A gente fala, eu faço o que eu gosto e tal, só que a gente não faz 100% do tempo que a gente gosta, né? É o que a gente espera que aconteça quando a gente toma esses caminhos, mas a realidade é muito dura, né? Na real. Porque boa parte do tempo você tá fazendo alguma coisa meio chata relacionada ao processo, ou fazendo trabalhos que não tem ali a tua expressão autoral e tal. E eu acho que é legal contar isso, também falar isso, porque trazendo, né, a ideia aqui do podcast é trazer referência de mulheres que estão nesse universo e que vivem de surf, não necessariamente só sendo surfistas, né? E eu acho que as pessoas precisam saber como é, né, a realidade, assim. Eu não sei, tem horas que eu penso, puta merda, tipo, eu nunca vou ser livre de verdade, né? Não adianta, tipo, por mais que você tenha, legal, eu não tenho um horário que eu preciso cumprir, eu não tenho nada disso, não tenho um chefe, um patrão que eu preciso me reportar e tal, só que, na real, eu tenho, né? Porque quando a gente faz trabalho, eu não tenho eu tenho vários, na verdade, quando você faz trabalho para vários lugares diferentes, você tem que cumprir e é um processo bastante complexo, né? Porque daí não é um chefe só que você sabe sempre o que pensa. São vários. Você sempre começa de novo, né? Na verdade. Exatamente. Você tá sempre sempre começa de novo e tem todo o processo que envolve, que não é o da criação, né? Você acaba sendo uma empresa inteira ali, numa pessoa só. Como é que você lida com isso tudo? Cara, eu acho que é legal a gente sempre balancear o que é a demanda externa e o que é a demanda interna, assim, né? O que seria a demanda externa? Eu acho que seria minha fotografia comercial, assim, o que eu de fato faço por dinheiro. E a minha demanda interna seria o meu trabalho autoral. É o que realmente me move, é o que é de dentro pra fora. Eu acho que quando a gente consegue aliar o de fora pra dentro, o de dentro pra fora, a gente chega num denominador comum que é interessante. Eu faço várias paradas que eu não gosto é muito forte, porque o que eu não gosto era o que eu fazia antes. Então, assim, o que eu não gosto é o insuportável, sabe? Tem coisas que, de repente, eu fico ali olhando no relógio pra passar e tal, mas que não me incomodam tanto. Mas várias vezes eu aceito trabalho assim. E eu acho que é importante, eu acho que faz parte. Mas eu sempre penso no lado positivo. Cara, network, de repente, sabe? Aprendizado também, porque às vezes você tá trabalhando com outros profissionais, você perceber o fluxo de trabalho de outras pessoas, eu também acho interessante. Mas eu acho que não dá pra só... não, vou fazer o que eu gosto e acabou e ninguém vai mexer. Eu acho que isso é muito utópico, na verdade. É utópico e eu acho que não é nem saudável também, porque você acaba se fechando muito, né? Numa bolha que não... Agora, isso que você falou sobre o que eu não gostava do que eu fazia antes. Cara, quando eu parei de fazer coisas relacionadas à economia, eu tinha uma dor que eu achava que ia pra sempre. Uma dor aqui sei lá como é que chama essa parte, aqui no pescoço, embaixo do pescoço. Cervical. Que eu achava que era alguma coisa que tinha dado errado mesmo, que eu tinha problema nas costas, sei lá, alguma coisa que eu precisava resolver com um fisioterapeuta, com sei lá o quê. Eu parei de fazer economia, passou. Parou. Ela parou. Comecei a trabalhar com surf e essa dor eu não tenho mais. Acho que é legal a gente falar sobre isso, né? Tipo, não é tudo as mil maravilhas, mas é muito mais bonito do que... Não, eu passei por um processo muito, muito, muito torturante também, que era o meu outro emprego, que era segunda a sexta, de 8 às 5 e tal. Tinha dia que eu acordava às 6, cara, eu não chegava antes das 11 no trabalho, assim, dias que não tinha surf. Eu ia arrastado. Então, pra mim, esse é o pior dos mundos, na verdade, entendeu? Então, cara, qualquer coisa que não tem esse molde, pra mim, é interessante de alguma forma, entendeu? É isso, eu penso nesse lado do aprendizado, de me conectar com pessoas de alguma forma. Acho que até hoje, não desde que eu saí, mas desde que eu entrei na fotografia, nunca teve um trabalho que eu faço, cara, pelo amor de Deus, eu quero ir embora. Não teve.
E falando um pouco da importância de ter mulheres, né, trabalhando no surf, não só dentro d'água, mas o que causaria se cada vez mais mulheres trabalhassem, estivessem ocupando as funções ao redor do surf, assim? Cara, eu acho que a mulher se une muito, né? Eu acho que a força que vem, assim, das mulheres é muito diferente, sabe? Acho que a conexão das mulheres é muito diferente, porque de alguma forma todas têm um ponto em comum, ou de alguma situação que já passaram em comum, ou de algum medo que seja também semelhante à maioria. Então, eu acho que esse cenário de ter mais mulher na água, de alguma forma, ou surf, ou foto, ou shapers, ou sei lá, ou simplesmente incentivando outras meninas a estarem na água, eu acho que vem fortalecendo muito esse cenário, sabe? Independente de performance nada, ou de pessoas que simplesmente querem estar de alguma forma no meio, se identificam com o meio. Eu acho que antes não tinha muito essa abertura, né? Porque eu vejo várias histórias de pessoas que se curaram, entre aspas, assim, por estarem no surf, sabe? Ou sabe, mães, cara, super atarefadas e tal, que elas conseguem ficar 1 hora na água, e ali aquela 1 hora na água é a hora que ela é ela, que ela se reconecta com ela mesma e não tem ninguém demandando a presença e tal. Então eu acho que de alguma forma o surf tem levado para esse lado, assim, sabe, de reconexão com a própria pessoa, assim, um lado mais subjetivo também que não tinha antes, né? Antes o surf era performance e acabou. Você não tinha esses outros nichos do surf que te permitissem isso. Não era tão aberto, sabe? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho das tuas referências, assim. Tuas referências, elas vêm só do surf? Elas vêm de fora? As minhas referências, a maioria vem do surf, mas eu tenho algumas referências de fora também, assim, sejam com fotografia ou não, ou simplesmente por histórias. E aí, por histórias, eu gosto muito da história da Patagônia, do Yvon Chouinard. É um livro que ele escreveu que chama... o nome em inglês é Let My People Go Surfing, e o nome em português é Lições de Empresário Rebelde. Eu amo esse livro. Não vou contar. De foto... Cara, a primeira mulher que eu descobri que fotografava surf era a Roberta Borges, lá do Sul. E aí eu fiquei muito animada quando eu vi. Falei, cara, tem gente fazendo isso, que maneiro. Eu até conheci ela nessa viagem da Kombi, agora que enrolou, e eu fiquei muito emocionada, assim, porque eu achei que ela era de outro planeta, assim. Eu nunca vou conhecer, imagina. E aí, de repente, tava cara a cara com ela, foi muito maneiro. Eu gosto muito do trabalho da Sarah Lee também, que é uma havaiana. Faz muita foto na água também. Eu descobri que ela nem usava caixa estanque, na verdade era uma capinha que ela colocava na capa, assim, fiquei de cara. Do Brasil, assim, eu gosto muito do trabalho da Lu Campos. Acho ela sensacional. Somos amigas, mas eu admiro muito o trabalho dela também. E tem outros fotógrafos também que eu admiro que são fora do surf, tipo, sei lá, de Sebastião Salgado. É muito difícil falar de fotografia e não falar dele. E qualquer viagem que eu tenho dessas ao Brasil, eu sempre lembro, assim, tento sempre lembrar um pouco. E aí foi engraçado uma vez que eu fui numa mesa redonda com ele, que ele tava apresentando o Gênesis, e aí ele tava falando que pra fotografar as tartarugas de Galápagos, ele tinha que abaixar e se fingir tartaruga durante um bom tempo, assim. E eu sempre lembro disso, assim, em relação à fotografia, que a gente sempre tem que tentar estar no lugar do outro. Por isso até essa história de levantar a câmera pra fingir que eu fotografo. Mas de sempre estar no lugar do outro, pra gente tentar entender um pouco o que o outro passa e daí sim a fotografia de alguma forma progredir, sabe? Acho que são essas. Cris Bucart também, gosto muito do trabalho dele. Legal, muito bom. Acho que pra quem tá ouvindo, não é fotógrafo, não tem intenção de ser fotógrafo, mas surfa. Dicas pra quem tá surfando e vai ser fotografado. Como é que a pessoa deve se ela quer uma foto, joia, legal. Primeiro me dá bom dia na água. Primeiro antes de tudo. Não finge que não me viu. já abre metade do caminho. Eu acho que se a pessoa quer uma foto, acho que é legal ela perguntar, mesmo que não entenda mais ou menos que distância é bom ela ficar. Porque é muito engraçado isso, porque às vezes vem gente dar pitaco, assim, acho que tem que ficar mais perto. Acho que você tá muito longe e tal. Aí na terceira vez que a pessoa fala, então, você não sabe a lente que eu tô usando. Você não... e tentar não olhar pro fotógrafo, porque provavelmente se ele olhar pro fotógrafo, ele vai atropelar ele. E a gente sempre sai do caminho. Sim. Não precisa se preocupar. Acho que essa, na verdade, acho que é a primeira dica. Porque as pessoas ficam tão preocupadas, assim, na verdade, a gente tem um pouco essa habilidade de sair antes. E acontece muito isso. A pessoa olha e aí venceu. Geralmente é o que acontece, assim... Tipo, se ela olha, ela vai direcionando a prancha. Exatamente. Exatamente. Aí também procurar surfar com umas roupas que tem um pouco a ver com cor, porque às vezes vem uma galera que vai toda descombinando e fica bem esquisito. Como assim? Conta uma blusa laranja, uma bermuda verde e azul, sabe? Uma prancha amarela. Ajuda na estética da foto, gente. Ajuda, pelo amor. Também depois não posso fazer milagre, né?
Beleza. Animal, legal. Ana, obrigada pela conversa. Eu que agradeço pelo convite. Porra, legal. Por aqui eu sigo contando histórias e você aí do outro lado segue compartilhando, curtindo e espalhando tudo isso, porque quanto mais mulheres tendo suas histórias contadas, melhor pra todas. É isso, vamos com tudo dominar a parte que nos cabe nesse papo de surf. Assina o feed aí no seu tocador preferido e acompanha a Flamboyar também no Facebook e YouTube no flamboyar.com.br. Compartilha esse episódio nos stories e vem conversar comigo no Instagram @flamboyar ou no @carobride. Até terça que vem. Beijo!